Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E na lição de hoje, nós vamos descobrir como que alguém pode realizar milagres impressionantes, ter uma fé capaz de mover montanhas e até mesmo entregar o próprio corpo para ser queimado, mas, no final das contas, descobrir que tudo isso, aos olhos de Deus, pode não ter valor nenhum. E a palavra de Deus nos diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que ressoa ou como o prato que retine. E veja que profundidade incrível nessas palavras. Mas, antes de nós prosseguirmos nessa investigação, aproveite esse momento para se inscrever aqui no canal e não perder os estudos diários da Escola Sabatina, ok? E agora, repare bem no que o apóstolo está levantando aqui. Não se trata de uma simples lição sobre sentimentos humanos. Pense comigo. Como algo que parece o topo da espiritualidade pode ser apenas um barulho vazio? Pois bem, para entender essa declaração, nós precisamos olhar para a antiga metrópole de Corinto. Aquela cidade era famosa por seus utensílios de bronze corinto que emitiam um eco prolongado e também estridente quando eram atingidos. Além disso, nos rituais dos templos pagãos, as pessoas usavam congos de bronze para então tentar despertar suas divindades. Ou seja, quando Paulo menciona o bronze que ressoa, a igreja em Corinto entendeu na hora: religiosidade sem o propósito divino é só barulho pagão. E a Bíblia continua: ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E antes de nós prosseguirmos, deixa aí o seu like para que então o YouTube entregue essa mensagem para mais pessoas, ok? Agora, pare e pense comigo. Se você visse alguém curar enfermos e ter uma fé monumental, como ia enxergar essa pessoa? Certamente como um gigante espiritual, não é verdade? Só que a régua do céu é diferente da nossa. Paulo não diz que profecia, conhecimento ou fé são inúteis. Pelo contrário, eles são dons sagrados. No entanto, eles se tornam nulos se não forem movidos pelo combustível correto. Mas afinal, qual é a verdadeira natureza disso que a Escritura chama de amor? Sabe, o mundo moderno, ele desgastou essa palavra. Nós usamos o mesmo termo para dizer eu amo morangos ou eu amo minha família. A cultura atual, ela reduziu o amor a um sentimento passageiro. Mas veja bem, o termo grego utilizado no texto original é ágape. E essa palavra, ela não se refere ao amor romântico, nem à simples afeição humana. O amor ágape é um princípio soberano, uma motivação divina implantada no coração pelo próprio Espírito Santo. Não se trata de um impulso sentimental, mas de um compromisso inabalável da vontade e das atitudes em favor do próximo, independentemente de ele merecer ou não. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Repare aí na precisão dessa profecia de Jesus. O mestre não diz que o conhecimento profético iria sumir, mas que o ágape esfriaria. E quando nós olhamos para a história, nós vemos a exatidão desse aviso. Em momentos de grandes crises, como nas epidemias da Idade Média, a maioria das pessoas abandonavam os próprios parentes doentes por medo. No entanto, os cristãos, movidos pelo amor ágape, permaneciam nos leitos de dor para cuidar dos moribundos. E essa conduta, ela não vinha da força humana, mas ela vinha do Espírito Santo agindo na alma. E, como nos ensina o Espírito de profecia, o amor é a base da piedade. Qualquer que seja a profissão de fé, ninguém tem puro amor para com Deus se não tiver amor desinteressado pelo seu irmão. Mas nunca poderemos possuir esse espírito mediante tentativas de amar a outros. O que se faz necessário é o amor de Cristo no coração. Quando o eu está fundido em Cristo, o amor brota espontaneamente. Que declaração impressionante! O verdadeiro amor é o resultado de estar
unido a Cristo. E a Escritura, ela conecta essa verdade dizendo o seguinte: e ainda que eu distribua todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios 13, versículo 3. Agora, analisa aqui comigo. Dar tudo aos pobres e morrer como um mártir na fogueira. À primeira vista, quem ousaria duvidar da espiritualidade de alguém assim? E sabe de uma coisa? A história antiga ela mostra que muitos religiosos buscavam sim a glória pessoal através do sofrimento extremo para imortalizar os seus nomes. Ou seja, é possível praticar atos de caridade motivados pelo orgulho espiritual ou para tentar comprar a salvação. Mas o verdadeiro ágape nunca busca os próprios interesses. Ele não é uma moeda de troca, mas ele é uma graça imerecida que transborda da cruz. O Espírito de Profecia, ele confirma essa verdade. A suprema evidência do cristianismo é o amor. Quando o egoísmo é subjugado e a graça de Deus habita no coração, revela-se aquele amor que não busca os seus próprios interesses. Este é o caráter de Cristo revelado na vida diária, atraindo almas para o Salvador e demonstrando ao mundo o poder do Evangelho. E agora nós chegamos à grande revelação. O estudo sobre o amor nunca foi sobre esforço humano ou sobre dons, mas sobre ter o próprio caráter de Cristo revelado em nós. Sem a presença viva de Jesus, nossas melhores obras são apenas autoexaltação. E onde que nós encontramos a maior demonstração desse amor? O Calvário. Naquela cruz. Jesus ele não sentia emoções agradáveis enquanto era açoitado e também zombado. Ele sofria a dor mais terrível do universo, mas ele olhou para os seus algozes e ele orou por perdão. Isso é ágape. E a Bíblia ela nos conduz a essa decisão. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E meu querido, o que isso muda na sua e na minha vida hoje? Tudo. Muda a forma como você trata a sua família, a paciência com os seus filhos, o perdão que concede e também a compaixão com o seu próximo, porque quando Cristo habita em nós, o egoísmo perde a força. Amém? E agora, oremos juntos. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Transforma o nosso coração egoísta, derrama o Teu Espírito sobre nós e nos ensina a amar como o Senhor amou. E que a Tua presença em nossa vida seja a maior evidência do Teu Evangelho. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Meu querido irmão e minha querida irmã, agora, assim como aquele fiel ceifeiro da parábola, compartilhe esse vídeo aí em suas redes sociais e abençoe muitos outros. Amém? Então, um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo estudo da lição da Escola Sabatina.